Boa noite a todos. Me chamo Rosilda Lira. Sou inscrita no seu canal. E sempre que tenho um tempinho, estou lá para ouvir os relatos desta impressionante criatura, que infelizmente muitos não acreditam que existe. Faz pouco mais de 5 anos que moro no estado de São Paulo. Mas antes de me mudar para o local que resido com a minha família atualmente, eu morava em uma pequena propriedade que minha família possuía, em uma área rural de uma pequena cidade chamada de Telêmaco Borba. Este relato que estará sendo contado a todos vocês não foi vivenciado por mim, e sim por minha já falecida mãe, que todos da minha família carinhosamente chamavam de Nena. Ainda quando eu era criança, minha mãe me deixava aos cuidados de minha avó. Dessa forma ela podia ajudar o meu pai a suprir as necessidades da casa. Ainda tenho lembranças do lugar que minha avó morava. Era um pequeno assentamento de terra, bastante conhecido pelo sobrenome do homem que formou aquele lugar: Assentamento Siqueira Campos. E foi exatamente neste lugar que coisas estranhas passaram a acontecer. Em épocas mais antigas, aconteceu algo que muitos acreditavam ser somente histórias que o povo contava. Minha querida vozinha, sempre na companhia de minha mãe, nos relatava muitas histórias, que não somente ela, mas também minha mãe e meu pai já haviam vivenciados naquele lugar. Mas uma dessas histórias acabou por me chamar muito a atenção. Lembro-me dela me contar que a região que ela morava, bem antes de ser um assentamento, era a extensão de uma área rural, onde os trabalhadores acabaram por construir as suas casas às margens da lavoura. Essas mesmas casas não eram muito perto uma das outras, e em determinadas épocas, todo aquele povo se reunia naquelas terras para o plantio de milho, mandioca e feijão. Então, quando chegava a época da colheita, para poder armazenar tudo que era plantado e colhido, foi construídos silos feitos com palanques de árvores. Sobre esses palanques foi passado barro, para que as paredes ficassem mais firmes. E ao lado desse mesmo silo, foi construída uma cobertura para proteger as sacas que eram usadas, e também para armazenar tudo que era colhido. Também era uma forma de não correr o risco de chuvas prejudicarem tudo que era colhido. Sempre que chegava a época da colheita, todos que moravam à beira daquele campo se reuniam em um grande mutirão de pessoas. Tanto os homens como as mulheres trabalhavam lado a lado, enquanto as crianças brincavam por entre a plantação. Bastava a colheita começar para que se pudesse ouvir as mulheres a cantarolar. E minha avó, que sempre estava por entre esse meio, dizia que dessa forma o dia passava mais rápido. Então, quando chegava o final da tarde, e somente no final de toda a colheita, todo esse produto era ensacado, ou então era armazenado no pequeno silo de madeira. Minha falecida avó dizia que todo esse trabalho era feito durante a noite, pois o calor que fazia durante o dia era castigante e à noite era sempre mais fresco. Ela também dizia que em todo o tempo que trabalharam naquela região, nunca imaginaram que iriam passar por um problema tão grande, que parecia não haver solução. Muitas pessoas que moravam naquela região usavam aquela estrada que passava próximo ao silo.
Estas mesmas pessoas retornavam por aquelas estradas tarde da noite e tinham que passar pelo silo para poder chegar em seu destino. E com isso, alguns comentários passaram a ser ouvidos por toda aquela região. As pessoas relatavam o aparecimento de um cão de pelagem acinzentada e de porte muito grande. Este ser geralmente era avistado andando próximo ao pequeno silo. Muitas destas pessoas também diziam que tão logo passavam por frente do lugar, também eram acompanhadas por esta mesma criatura, que andava embrenhada em meia mata. Os mais antigos, que nunca foram descrentes de tais criaturas sobrenaturais, falavam sobre um famigerado lobisomem. Também diziam que se este ser fosse o que estava rondando aquelas terras, teria que ser expulso daquele lugar, ou toda aquela região seria amaldiçoada por tal criatura. Devido aos muitos comentários que se ouviam naquela região, muitas pessoas que trabalhavam fazendo a colheita durante o dia acabaram deixando de trabalhar no processamento dos produtos durante a noite, pois temiam que o que vinha sendo visto não fosse um simples cachorro. Nem mesmo a minha mãe e nem a minha avó acreditavam na hipótese que o que vinha sendo visto aos arredores fosse o que os mais antigos acreditavam ser. Os avistamentos da tal criatura não demoraram muito para se tornarem mais frequentes. O que antes acontecia uma vez por semana passou a acontecer todas as noites. Quando foi uma certa manhã, no momento em que os trabalhadores faziam o caminho que levava até o silo, quando faltava poucos metros para chegarem ao local de trabalho, todos aqueles que faziam aquele caminho acabaram tendo uma desagradável surpresa. Já era possível ver muitos dias de trabalho jogado fora. Parecia que um grande estouro de bois tinha passado por aquele lugar. A cobertura onde ficava o armazenamento das sacas estava completamente destruído. Isso sem contar que boa parte de tudo que foi colhido e processado se encontrava espalhado em meio à terra da rua. Ninguém tinha uma resposta para todo o estrago que foi feito em uma noite. Então, depois que foi recolhido ferramentas e também sementes que poderiam ser reutilizados, depois de uma pequena reunião, em comum acordo entre todos, foi decidido que aquele lugar teria que ser vigiado durante as noites, para evitar novamente a perda de muitos dias de trabalho. Então, depois de alguns dias terem se passado, e os homens que passavam a noite naquele lugar sempre comentarem que o lugar era completamente tranquilo, tudo o que havia acontecido foi sendo esquecido por todos. E com isso os dias foram se passando. Quando foi um final de tarde, depois de um dia bastante cansativo de trabalho, o povo já se preparava para ir embora. E os homens que passariam a noite naquele lugar também já se encontravam no local. Esses passariam a noite fazendo a segurança. Então, depois de algumas horas terem se passado e a noite já ter tomado conta de todo aquele lugar, tudo estava tranquilo. Nada de diferente acontecia. O único som que se ouvia durante a noite era o vento que balançava os galhos das árvores e as pequenas moscas que rondavam o liquinho devido à claridade. Mas quando foi próximo às 11 horas da noite, aqueles homens passaram a ouvir passos que vinham da mata. E esses passos caminhavam em direção ao silo, acreditando que o que poderia estar fazendo aquele barulho só poderia ser algum animal que existia nas matas daquela região.
aqueles homens acabaram tomando a decisão de caminhar em direção aos fundos do silo. E quando se aproximaram dos fundos, acabaram ficando frente a frente com um ser que saía da mata. Tanto a minha avó como a minha mãe sempre concordaram com as palavras. Nunca foi colocado um ponto ou uma vírgula em tudo que elas ouviram e nos contavam. A fera que vimos sair da mata e acabou nos atacando era um animal que possuía traços de um homem, pois andava em pé de uma forma que parecia estar assentado sobre os próprios calcanhares. Durante aquela noite, a fera que vimos sair da mata acabou nos atacando. Era um animal que possuía traços de um homem, pois andava em pé, de uma forma que parecia estar assentado sobre os próprios calcanhares. Seus braços também pareciam tão longos que quase encostavam o chão. Lembro-me de minha avó nos contar com exatidão que ouviu aqueles homens falarem que a tal criatura tinha a cabeça muito parecida com a cabeça de um cachorro. Seu focinho também era bastante longo, e a criatura possuía a língua e os dentes tão grandes que a impressão que aqueles homens tiveram é que a fera andava com a sua boca aberta, pois de sua mandíbula se projetavam seus enormes dentes para fora da boca. Seu corpo também possuía algumas anomalias, pois além de ser bastante magro, a ponto de conseguir ver as suas costelas, nem mesmo a sua densa pelagem que saía de sua cabeça e se espalhava por boa parte de seu corpo, encobria a grande quantidade de cicatrizes que possuía. Naquele mesmo momento, todo aquele local ficou completamente impregnado por um odor muito fétido, algo muito parecido com um forte cheiro de carniça. Sem sombras de dúvidas, aquilo que os afligiu durante a noite era um lobisomem. Minha avó também nos contava que sempre teve por costume acordar ainda durante a madrugada para preparar o café. Então ela colocava em um litro de vidro e, para não derramar, ela fazia uma rolha de pano e o tampava. Então ela levava esse café para o trabalho, para que durante o dia pudesse tomar aquele café e fumar um de seus paeirinhos. Mas aquela madrugada em si, enquanto caminhava por uma rua que mais parecia um carreiro, tanto ela como minha mãe acabaram se deparando com algo um tanto inusitado. Depois de alguns minutos caminhando por boa parte da extensão daquela rua e também já estarem se encontrando com outros companheiros de trabalho, todos acabaram sendo surpreendidos por alguma coisa que vinha os acompanhando por entre a mata que se formava à beira da rua. E para tentar afugentar o que estava à sua espreita, começaram a pegar as pedras que estavam na rua e jogar em direção à mata. Para ser mais exato, eles jogavam as pedras na direção de onde vinha o som de galhos se quebrando. Foi então que, para a surpresa de todos, que passado alguns minutos, apesar de ser durante o fim da noite, todos conseguiram ver um jovem que nunca tinha sido visto na região. Minha avó dizia que este jovem andava somente nas pontas dos dedos dos pés. Tinha seu corpo encoberto pelo que parecia ser feridas, e seus olhos resplandeciam um tom amarelado.
Também era possível constatar que aquele jovem os seguia de dentro da mata. Minha avó, vendo toda essa situação, acabou se aproximando da encosta da rua e acabou o chamando. Foi então, para o espanto de todos, que aquele jovem, depois de soltar um grito muito alto que cortou aquele fim de noite, acabou correndo para dentro da mata e rapidamente sumiu em meio àquela densa vegetação verde. Todos que presenciaram aquele momento ficaram sem entender nada. Simplesmente se calaram e continuaram o seu caminho. Tão logo chegaram em seu destino, acabaram encontrando tudo revirado. Os homens que também estavam encarregados de fazer a segurança de todo aquele lugar estavam empoleirados sobre os galhos das árvores, e seus olhares eram de completo terror e espanto. Minha mãe dizia que era até difícil de acreditar, pois eram 7 homens buscando refúgio sobre as árvores. Mas tão logo eles passaram a contar sobre o ocorrido, todos entenderam que se não buscassem refúgio, era certo que nenhum deles estaria ali para contar todo o que aconteceu durante a noite. Todos que se encontravam ao lado do pequeno silo acabaram chegando a uma conclusão, que realmente o que vinha a estar andando por aquelas matas e tinha deixado aqueles homens em completo pânico só poderia ser uma coisa: um famigerado lobisomem. Depois de todo este acontecimento, muitos outros avistamentos aconteceram. Também houve várias outras tentativas que deram erradas para tentar matar a fera. E infelizmente, com todos esses acontecimentos, muitas pessoas que trabalhavam naquele lugar acabaram pedindo suas contas e foram embora daquelas terras. Os que restaram trabalhavam apreensivos, pois acreditavam que poderiam estar sendo observados durante o dia. Então, quando foi uma manhã, um chacreiro vizinho às terras que nós trabalhávamos chegou no pequeno silo, no exato momento em que boa parte dos trabalhadores se encontravam todos reunidos, e acabou comunicando a todos que a partir daquele dia, a criatura que vinha aparecendo por toda aquela região não iria incomodar mais, pois ele, junto com outros homens, conseguiram fazer uma emboscada à criatura e por fim tinham dado fim na fera. Minha avó sempre nos contava essa passagem e ela sempre tornava a falar que uma coisa que ela nunca esqueceu foi o olhar daquele jovem em meia mata. Ela não tinha certeza, mas ela sempre acreditou que aquele jovem morava naquela região. E se era ele que carregava esta maldição de virar bicho, ele pode ter deixado a convivência dentro de sua casa junto à sua família, temendo o mal que poderia fazer aos seus. Depois que a fera foi morta, aquele jovem também nunca mais foi visto por aquela região. Pena que tanto minha mãe como minha avó não estejam mais em meio à minha família. Hoje guardo tudo isso que foi vivenciado por elas em minhas lembranças. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações, família Enécio Culto. O ponto abordado hoje por este canal
não fala sobre relatos e avistamentos de lobisomens em dias atuais, mas sim do que pode ter sido o início de tudo. E também indica fazer parte da história. Muito do que estará sendo dito hoje indica como tudo pode ter acontecido para que a aparição do lobisomem possa ter chegado ao Brasil. A lenda do lobisomem no Brasil foi disseminada para todo o território brasileiro logo depois que as grandes navegações portuguesas aportaram e colonizaram o nosso país. Muitas histórias passaram a ser contadas, mas acabou ganhando destaque nos sertões, pois foi neste território que a lenda do lobisomem acabou ganhando várias outras versões. E por este e tantos outros motivos, ela também varia de acordo com cada região. Uma delas acredito que, da mesma forma que eu, muitos de vocês já tiveram a chance de ouvi-la sendo contada, principalmente por alguém de nossa família, ou até mesmo em roda de amigos. Esta lenda relata algo muito antigo. Nela é dita que a sétima criança, que venha a nascer de uma sequência de filhos do mesmo sexo, irá virar lobisomem. Também há outras versões que falam que depois que o sétimo filho se casar e se tornar pai, será o seu filho que se tornará a fera, pois herdará a maldição que seria de seu pai. Ou então, de uma sucessão de 6 filhas mulheres. Se o sétimo filho for um menino, ele também viraria a se tornar a criatura. Muitos ainda carregam o costume do filho mais velho dos 7 filhos batizar o que seria mais novo, pois desta forma a maldição do lobisomem seria quebrada. Estas crenças estão ligadas a épocas mais antigas, onde fala principalmente sobre os pais de família. Até onde se sabe, quando uma mulher tinha seus filhos, se porventura as mulheres viessem a ter filhas mulheres, seus maridos não ficavam satisfeitos e acabavam projetando sobre a esposa e também suas filhas palavras contrárias, rogavam pragas e por muitas vezes profanavam palavras de maldição contra suas filhas. Então, quando a família era formada por 6 filhas meninas e nascia o sétimo filho, é neste ponto da história que a maldição ganha força. Se o sétimo filho por fim fosse menino, como castigo pela maldade de seu pai, este filho se tornaria o lobisomem. Então, depois de alguns meses de seu nascimento, a família já podia constatar que a criança continuaria com um semblante de pálida, bastante magra, e também que suas orelhas, de certa forma, estariam passando a se tornar pontiagudas. Tão logo esta criança atingisse a maioridade, sua aparência seria de um homem comum, muito alto e lívido de tom de pele, e seu olhar seria profundo e bastante melancólico. Na maioria das vezes, este homem seria bondoso e calmo, mas também sem nenhuma explicação, ele poderia se tornar bastante agressivo, e a partir deste momento sua respiração passaria a se tornar tão pesada, a ponto de poder ouvir algo muito parecido com um baixo rosnado. Esta mesma lenda nos relata que tão logo o sétimo filho viesse a completar seus 13 anos de vida, ele seria acometido por uma maligna manifestação, que por sua vez acabaria por aguçar os seus instintos, e ele deixaria de ser humano
para se tornar um lobisomem. Sua primeira transformação pode tanto acontecer em uma terça-feira, como também em uma sexta-feira. E tão logo isso viesse a acontecer, o mesmo indivíduo passará a tomar a forma de fera em qualquer noite da semana. Também haverá noites que se tornarão mais propícias para que isso venha a acontecer. A noite de quinta-feira para sexta-feira santa, também durante as noites de quaresma, pois durante toda a quaresma, a lua exercerá a maior força sobre o indivíduo. E também na sexta-feira da paixão, muito diferente do que todos pensam. Não importa em que fase a lua esteja, pois a criatura terá que cumprir a sua sina. Resigne-os a serem cumpridos por um lobisomem. O lobisomem terá que correr por 7 quadras, visitar 7 cemitérios e também 7 pátios de igreja. E por fim, 7 encruzilhadas. Tudo isso deve acontecer antes que o galo cante, premeditando que a alvorada do amanhecer está chegando. Os povos mais antigos relatam que durante as noites em que o lobisomem passa por ruas e também por chácaras, é possível ouvir o som de suas orelhas se chocando, uma contra as outras, e também um compasso plenamente desajeitado de corrida. Os mais antigos, que carregam tudo isso como sendo verdade, plantam sobre as suas terras arruda e também alecrim, pois são plantas que até os dias atuais acredita-se ter o poder de afastar o mal. Então, durante o tempo de anos que o lobisomem carrega esta sina, ele tem que a cumprir, pois se não o fizer, ele pode ficar permanentemente em sua forma animal e nunca mais retornará à sua forma humana. Como vocês constataram, muitos boatos correm em torno desta maldição, mas a que prevalece é a que, quando ele passa por todos os lugares que tem por destino durante a noite, cada um desses lugares enfraquece mais e mais a maldição. E por este motivo, o desafortunado de sorte acaba deixando de ser a fera que o condena durante a noite. Então ele acaba retornando à sua forma humana. Que fardo pesado é este que recai sobre o 7º filho? A forma de extinguir a maldição. Curandeiros, benzedeiras e alguns bruxos antigos acreditam e dizem que se um lobisomem for ferido por um ser humano que porte um objeto pontiagudo e que venha conseguir ferir o corpo da criatura, se do corpo da fera uma pequena gota de sangue se desprender de sua carne, de imediato ele deixará de ser a criatura que o condena durante o seu tempo de sina, pois este fardo será tirado do seu corpo. O mesmo objeto que ferirá a fera terá que ser forjado momentos antes do acontecimento, pois a primeira carne a ser cortada terá que vir a ser da criatura, e logo depois deste momento, a lâmina ou objeto pontiagudo deixará de ser virgem e carregará com ela o sangue fadado de um amaldiçoado. Cordiais uivos a todos. Boa noite.